Vamos de economia agora. A grande verdade, economia. Economia é com a Yolanda Fordeloni. Yolanda, Paulo Guedes hoje pediu licença, ele foi educado, ele pediu licença. Ó, gente, dá licença, eu quero furar o teto. Que é isso, Yolanda? Como assim? Ele foi educado, mas o mercado não encarou muito bem isso, não. Despencou bolsa, subiu o dólar. Quanto é que estava o dólar? Você viu o ponto mais alto aí? 5,67, acho. Então 5,67, né? 5,65 fechou agora. Paulo Guedes, ontem o Vitorino deu um furo aqui, falou que o Paulo Guedes pediu as contas, pediu para sair, disse que fica até dezembro, que não aguenta mais, que janeiro já vai ser outro cara no lugar dele. Previsões do Vitorino não falham. Vamos aguardar. Olha, ele tá bem desgastado, principalmente por conta da história que surgiu anteriormente, né, do offshore que ele tem no mercado internacional, e que ficou uma história meio mal explicada ali quando ele assumiu o cargo de ministro da Economia. Eu não vi esse bastidor, mas o que eu ouvi é que a equipe econômica está bem incomodada com a mudança de valor do Auxílio Brasil, porque inicialmente tinha se falado em um auxílio de R$300 mais ou menos, mas por pressão política, ontem eles iam anunciar um auxílio de R$400, só que ninguém sabe de onde vem o dinheiro. Então, a equipe econômica dele, principalmente quem mexe com o cofre ali, né, com o Tesouro Nacional, está bem incomodada com esse aumento de valor e por pressão política. Então, teve uma ameaça de debandada da equipe econômica, conversa de bastidor. Ele não vi ainda nada sobre, mas, enfim, se surgir algo, a gente vai saber nas próximas semanas. O Paulo Guedes está lançando um novo filme agora, né? Que é o 000 Licença para Gastar, né? My name is Guedes, Paulo Guedes. Que ruim, hein? Nossa, que piada ruim, pelo amor de Deus. Você não gostou? Melhores trocadilhos, horrível. Que isso? Horrível. Mas aí, fala aí, Yolanda, o cara quer furar o teto de gastos. Qual é o impacto disso na vida da gente? Revela pra gente o que o Paulo Guedes não está dizendo. Primeiro, as pessoas entenderem um pouco o que é o teto de gastos, né? É um limite de reajuste do quanto que o governo pode gastar ano após ano quando vai fazer o orçamento ali do ano que está por vir. A gente sabe que o ano que está por vir, 2022, vai ser um ano de eleição, então já tem uma pressão política aí por maiores gastos. Mas até por isso, assim, a gente há alguns anos tem estabelecido um teto de gastos que limita esse crescimento de gastos com base na inflação acumulada em 12 meses, só que essa inflação é apurada na metade do ano anterior, ou seja, a inflação acumulada até junho desse ano, de 2021, em 12 meses, será o gatilho, né, será o teto de gastos, de reajuste dos gastos, para o orçamento que vai vir para 2022. Tem alguns problemas aí nessa conta, porque é o seguinte... no fim do ano, a gente sabe que tem reajuste de salário mínimo, né? Pela inflação também. Só que aí esse reajuste é considerando a inflação do ano todo. E nesse segundo semestre, a gente viu uma aceleração dos preços. Os preços já estavam altinhos ali em meados de 2021, só que estava ali na faixa de 6%, 7% no acumulado. Aí deu setembro, outubro, a gente viu que a inflação disparou para mais de 10%, se você pegar os últimos 12 meses. Então, o orçamento do governo vai ser reajustado a uma taxa, só que os gastos do governo no fim do ano, provavelmente, né, e a gente sabe que o valor, por exemplo, do salário mínimo influencia nos benefícios, influencia no quanto que o governo vai ter que pagar de aposentadoria, por exemplo, no INSS. Então, os gastos do governo vão ser reajustados a uma taxa maior. Se o governo fura o teto, significa que ele não está respeitando essa lei que há alguns anos a gente tem seguido, significa que vai haver mais gasto público, significa que pode ter uma pressão por inflação e significa que no nosso bolso é mais alta de preços e uma tendência aí a aumento de juro também, porque para segurar a inflação, qual que é o principal instrumento que o Banco Central tem? É aumentar o juro, né? Aumentar o custo do crédito para as pessoas não conseguirem gastar e segurarem o dinheiro no bolso. Envolver o Vitor e o Paulo nessa história, o que a gente está vendo aí é, mais uma vez, o presidente interferindo, obviamente, que é o Bolsonaro, querendo que o tal do novo Bolsa Família saia com o valor de R$400.
Ele dá essa ordem para a equipe econômica dele. Não quero saber, vai lá, põe mais R$100 aí nesse Bolsa Família, vai ser 400 porque eu quero, e vai sair aí uma medida nas coxas, né? Vai de qualquer jeito. O presidente quer, vai do jeito que dá. E dane-se, né, o rombo que vem aí. Quem precisa de governo do PT quando a gente tem um governo do Bolsonaro, né? Porque assim, é uma medida totalmente populista, sem respaldo, não tem dinheiro para pagar isso, né? É bacana que a gente pudesse dar um grande auxílio aí de 400, 500, 600 para a população. Precisa de um auxílio, a gente, lógico, precisa da população para isso. Agora, a gente não pode fazer isso penalizando a sociedade como um todo, porque aumentou o dólar, aumentou a gasolina, aumentou a inflação, assim, coisa básica, né? Afugenta os investidores estrangeiros, a Yolanda está cansada de falar isso aqui, o César está cansado de explicar isso aqui, de serem professores nesse assunto. Então, assim, é uma medida desesperada, porque o Bolsonaro sabe que com o atual quadro que o Brasil tem, ele não se reelege ano que vem. E pior ainda, faz ser eleito Lula, né? Pior ainda, quer dizer, pior não, é igual, né? Podemos dizer assim. Agora, essa é a situação que nós temos. Então, desesperadamente, ele quer colocar R$400 de qualquer jeito. Virem-se vocês, porque eu preciso ganhar votos. E ganhar votos é comprar esses votos. É isso que ele está tentando. E não custa lembrar que Bolsonaro chamava o Bolsa Família, no tempo do PT, de Bolsa Farelo. E agora ele oferece esse, que ele diz ser um banquete de R$400, num dos piores momentos da economia brasileira, e jura que não é farelo, né? É um farelo que acaba custando muito caro, como você, Paulo Tadeu, acabou de falar. São as hipocrisias e contradições de sempre, né? E tem uma sacanagem nessa equação aí, né, Yolanda? Porque ele tá brigando aí, criando essa bagunça fiscal aí para aumentar em R$100 o Bolsa Família, o novo Bolsa Família dele. E aí isso cria o rombo que traz inflação e vai fazer com que esses R$400 comprem muito menos do que valem hoje os R$400 ou os R$300 de hoje. Quer dizer, lá na frente, esses R$400 não vão comprar a mesma coisa. Não vão. E o mercado já reagiu a isso, né? Como você bem mencionou no começo dessa conversa, o dólar subiu, o bolsa caiu. E isso, assim, traduzindo, significa menos investidor colocando dinheiro aqui no Brasil, significa dólar mais caro, significa preços mais altos. E o seu dinheiro que você tem hoje, daqui a um tempo, se continuar esse aumento de risco, vai comprar menos coisa. Por que o mercado não enxerga bem, né, esse tipo de anúncio? Primeiro, pela insegurança do valor. O Guedes falou num extra-teto aí de 30 bilhões, mas aí já teve gente falando em 40 bilhões, já teve uma outra parte do governo de bastidor falando em 50 bilhões, então ninguém sabe qual que é o valor correto. Segundo, que a insegurança, de onde vem esse valor? Vai vir de uma mudança aí nos precatórios, ou seja, do pagamento das dívidas do governo nos próximos anos, vão rolar essa dívida, não vão? E terceiro, por ser uma medida extremamente populista, porque eles querem manter um valor de R$400 até o final de 2022, ou seja, até o final do ano eleitoral, né? Por que será? A grande verdade.